Olá amigos, vamos continuar o livro do profeta Daniel. Vamos iniciar pelo último slide do capítulo 10 e fazer esta transição porque o anjo está a falar com Daniel e vamos pegar então onde deixamos no último dia. O final do capítulo 10 dizia assim: E disse, não temas, homem das predileções, a paz seja contigo, toma força e coragem. Enquanto ele falava comigo, eu me senti reanimar e disse: Que fale o meu Senhor, pois tu me reconfortaste. Então ele disse: Sabes por que vim ter contigo? Tenho que voltar para combater o príncipe da Pérsia. Quando eu tiver partido, deverá vir o príncipe de Javã, que é Grécia, mas vou anunciar-te o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me presta auxílio para estas coisas, senão Miguel, vosso príncipe. Então, o final do capítulo 10 está o anjo a falar com Daniel. E agora vamos entrar no capítulo 11, que é um esmiuçar de coisas que aconteceram, mas ao pormenor. Eu vou então começar o capítulo 11. Na sequência para trás, ele continua o anjo a falar: o meu apoio para me prestar auxílio e me sustentar, está a falar de Miguel, e agora vou anunciar-te a verdade. Surgirão ainda 3 reis da Pérsia, depois o quarto acumulará mais riquezas que todos eles. E quando se tiver tornado poderoso por suas riquezas, levantar-se-á contra todos os reinos de Javã, ou Grécia. Surgirá então um rei guerreiro, o qual dominará o vasto império e fará o que bem lhe aprouver. Coloquei a imagem aqui do Alexandre Magno, porque eu vou sempre, em cada slide, ponho o texto da profecia de Daniel e ao lado vou tentar ilustrar aquilo que está a referir o texto. Não é tão explícito, mas conseguimos perceber qual é a referência que está a ser feita. Continuando. Aqui, como está a referir a Grécia, já vão a Grécia, queria só relembrar com esta imagem que já nos acompanha desde o princípio da estátua de Nabucodonosor, os animais, depois os outros 2 animais. Todo o livro de Daniel está resumido aqui neste slide. A cabeça de ouro, ou este animal, o primeiro animal, é Babilónia, depois os Medo-Persas e a seguir a Grécia. Todo este vídeo que estamos a fazer agora é baseado no texto de Daniel 11, na primeira parte, e vai-se passar aqui, no reino da Grécia. Isto é sempre uma sequência dos impérios, até ao culminar do tempo do fim. Todo o livro de Daniel aponta para o tempo do fim. Continuando a ler o texto. Versículo 4. Logo, porém, que se tiver estabelecido o seu reino, será destroçado e dividido em 4, dividido entre os 4 ventos do céu, e não em proveito da sua descendência. Não será mais governado como ele o havia feito, porque o seu reino será extirpado e entregue a outros e não aos seus descendentes. O rei do sul tornar-se-á poderoso, mas um de seus príncipes o ultrapassará em poder e seu império será maior que o dele. Então a história conta que Alexandre Magno não foi herdado por um descendente, mas o seu reino foi repartido por 4. E aqui estão depois os nomes, a zona sul, leste, norte e oeste, e houve esta divisão. Este texto está a fazer essa referência. Continuando. Versículo 6. Alguns anos mais tarde eles celebrarão uma aliança e a filha do rei do sul virá para junto do rei do norte, para se ratificarem os acordos. Mas a força do seu braço não a sustentará, nem a sua descendência subsistirá. Ela será entregue, ela com os da sua comitiva e o seu filho, bem como o que teve poder sobre ela. A seu tempo, um rebento de suas raízes se levantará em seu lugar. Ele marchará contra o exército e penetrará na fortaleza do rei do norte e, agindo contra eles, os vencerá. Aqui uma alusão a Berenice, que casa com Antíoco II, e depois
quando Ptolomeu III invade a Síria. Isto agora é uma sucessão de guerras do norte, do sul, vamos avançando no texto, isto está nos livros de história. Continuando, até seus deuses, suas estátuas e os seus objetos preciosos de ouro e prata serão o espólio que se arrebatará para o Egito. Depois, por alguns anos, manterá a distância do rei do norte. Este, por sua vez, virá contra o reino do rei do sul e depois retornará para o seu território. Os seus filhos levantar-se-ão e reunirão uma multidão de forças poderosas, e um deles avançará, desdobrar-se-á, passará e levará o ataque até à sua fortaleza. Aqui a referência do contra-ataque Seleucida, Seleuco II, terceiro e Antíoco III. Continuando. Então o rei do sul, exasperado, partirá em guerra contra o rei do norte, o qual recrutará imensa multidão, mas a multidão será entregue em suas mãos. Sendo aniquilada essa multidão, o seu coração se exaltará, ele fará cair dezenas de milhares, mas não crescerá em força. O rei do norte voltará depois de recrutar multidões mais numerosas que as primeiras. Após alguns anos ele irromperá com um grande exército e grande equipamento. Mais uma vez as referências às guerras entre norte e sul. Continuando, nestes tempos muitos se insurgirão contra o rei do sul e os violentos dentre o seu povo se levantarão para cumprirem a visão, mas eles hão de cair. Virá então o rei do norte, o qual construirá terraplenos e se apoderará da cidade fortificada. As forças do sul não deterão e nem mesmo a elite do seu povo terá a força de resistir-lhe. O invasor fará o que bem quiser, pois ninguém poderá detê-lo, e se estabelecerá no país do esplendor, levando em suas mãos a destruição. Chegam então aqui o Antíoco III chega a Israel. Temos que lembrar sempre que isto era uma revelação dada ao profeta Daniel acerca também do seu povo e da sua terra e de Jerusalém. Então, toda esta sequência leva sempre até que eles chamam o país do esplendor, noutras traduções diz a terra formosa, até este Antíoco III chegar a Jerusalém e a Israel. Avançando, ele terá em mente conquistar todo o seu reino, fará um pacto com ele e lhe oferecerá uma dentre as suas filhas para arruiná-lo, mas isto não dará resultado e ele não o conseguirá. Então se voltará para as ilhas e conquistará diversas delas, mas o magistrado porá fim à sua arrogância sem que ele possa revidar-lhe o ultraje. Ele voltará ainda os seus olhares para as cidades fortificadas do seu próprio país, mas vacilará, cairá e não mais será encontrado. Em seu lugar surgirá outro, o qual fará passar um exator pelo esplendor do seu reino. Em poucos dias ele será iluminado, mas não à vista de todos nem da guerra. Aqui uma referência ao casamento de Cleópatra Seleucida e Ptolomeu V. Aqui são momentos na história e avançando aqui, este Antíoco IV Epifânio, Antíoco Epifânio, é aquele que já tínhamos falado anteriormente, o tal chifre pequeno, mas o grego, o tal tipo grego daquele que pensamos que virá no final dos tempos, que tudo indica assim no Novo Testamento. Este Antíoco IV Epifânio é esse, e agora já nos começamos a localizar então em Israel e em Jerusalém. Lendo então, em seu lugar levantar-se-á um miserável a quem não se dariam as honras da realeza, mas ele se insinuará sorrateiramente e à força de intrigas apossar-se-á do reino. As forças de guerra serão dispersas diante dele, e até aniquiladas, o mesmo sucedendo a um príncipe da aliança. A despeito de pactos firmados, ele agirá com perfídia e irá crescendo e fortificando-se, embora com poucos partidários. Portanto, aqui tem a ver com a ascensão do Antíoco IV Epifânio e está a falar da forma como ele deu o golpe para ascender ao poder. Sorrateiramente penetrará nas regiões mais férteis da província e fará o que não haviam feito os seus pais, nem os pais dos seus pais. Distribuirá despojos, lucros e riquezas entre os seus,
maquinando planos contra as cidades fortificadas, mas isto até certo tempo. Dirigirá então a sua força e o seu coração contra o rei do sul com um grande exército. O rei do sul, por sua vez, entrará na guerra com um exército extremamente grande e poderoso, mas não poderá resistir, porque se urdirão conjurações contra ele. E o último slide do texto. Os que comem à sua mesa o arruinarão, o seu exército será destroçado e muitos cairão mortalmente feridos. Ambos esses reis, com o coração voltado para o mal, falarão mentirosamente à mesma mesa, mas nada conseguirão, porque ainda há um prazo antes do tempo marcado. Ele voltará para o seu país com grandes riquezas, tendo no coração más intenções contra a aliança sagrada. Ele as realizará e então retornará à sua terra. No tempo fixado, voltará em campanha contra o sul, mas o fim não será como o começo, pois navios de cetim virão contra ele, tirando-lhe a coragem. Por isso, ao voltar, ele enfurecer-se-á contra a aliança sagrada e de novo agirá de acordo com os que abandonam a aliança sagrada. Tropas enviadas por ele virão profanar o santuário, cidadela e abolirão o sacrifício perpétuo, ali introduzindo a abominação da desolação. Então ele termina no mesmo ponto que já havia terminado, quando foi a referência anterior a este Antíoco Epifânio, o tal pequeno chifre grego, termina sempre nesta parte, na profanação do templo, que é referida por Jesus no capítulo 24 de Mateus. Então, esta profanação não é só aqui que aparece, já vimos para trás, e ela é citada por Jesus. Então, resumindo este texto, toda esta parte do capítulo 11, a primeira parte, é um relato de uma série de guerras entre os reis do norte, a dinastia Seleucida, e os reis do sul, a dinastia Ptolomaica. São muitos pormenores aqui que se pode cruzar e estudar com a história, mas nós não estamos aqui a estudar a história, estamos a estudar a profecia em geral, a pensar no que é que esta profecia pode ter de relevante para nós. Estas guerras, quando termina todo o texto das guerras, é referida à tal profanação que aponta para o tempo do fim e que nos remete para a terra de Israel, como eu escrevi aqui, onde será revelado o iníquo, o anti-Messias, primeiro o Messias e depois o anti-Messias. Aqui coloca-se esta questão. Este capítulo é o mais polémico, é o mais questionado do livro de Daniel, porque, claro, há esta questão, será que esta porção foi aqui adicionada? Porque tem pormenores da história muito grandes, não é? Isto tem aqui indicações de que quem casou com quem e pormenores. Há estas duas teorias, uma que não, que seria uma profecia ao pormenor que o anjo deu a Daniel, e há quem pense que isto também é uma adição que se chama a profecia ex-evento, ou seja, depois do evento. Mas para nós o que nos interessa ao estudar este profeta o texto não contraria nada do que está para trás, senão diríamos logo que isto era algo que não podia ser aqui integrado. Não é o caso. E então o livro é mesmo a repetição, todo o livro de Daniel é a repetição dos impérios que culminam num rei. O pequeno chifre que eu já falei, e esta parte do capítulo encaixa em tudo aquilo que nós estivemos a ver, independentemente se foi alguma adição aqui desta porção ou não. Realço aqui só estes dois versículos. O invasor fará o que bem quiser, pois ninguém poderá detê-lo, e se estabelecerá no país do esplendor, a referência a Jerusalém, a Israel, para onde a profecia sempre é dirigida, enfurecer-se-á contra a aliança sagrada e de novo agirá de acordo com os que abandonam a aliança sagrada, a referir o tal pequeno chifre, o tal último império. E esta aliança sagrada foi a aliança que Deus fez com os homens. Deus fez no Monte Sinai, deu a sua lei, fez uma aliança com o povo, que depois, quando o Messias vem,
cumpre as profecias e cumpre a promessa a Abraão que seriam benditas todas as nações da terra, e este pacto foi alargado a todas as nações da terra que assim querem. Portanto, cada homem em cada nação é que decide, na sua liberdade, aceitar e entrar em aliança com Deus. Esta aliança, a aliança sagrada, é alargada a todo aquele, em Cristo, a todo aquele que crê em Cristo. E terminamos assim. Esta parte do livro de Daniel é assim mais maçudo, porque tem aqueles pormenores todos dos reis, e se quisermos estar a ver cada pormenor, torna-se um trabalho de horas, e não podemos fazer isso aqui. Se alguém depois decidir fazer, pode fazer. Eu vou concluir porque falta-nos ainda uma parte do capítulo 11 e a conclusão do 12 que eu acho extraordinária. Terminando, deixo-vos como habitualmente os dois livros. Este é mais recente, é dos mais recentes, que é um estudo sobre a 2 de Coríntios, onde eu penso que aprofundei bastante e fala muito no ministério de Paulo. E o livro sobre a oração no livro de Atos, eu aconselho a quem não sabe muito bem como orar, como viver neste mundo de hoje, a tal Babilónia que eu estou sempre a referir. Nós vivemos na Babilónia, numa situação pior que o Daniel, porque ele conhecia Deus e tinha toda uma história desde a sua meninice a aprender as Escrituras e conhecia a vontade de Deus e as Escrituras, e ele sabia como se aproximar de Deus. Nós hoje nascemos aqui nesta Babilónia e é muito mais difícil contrariar esta caminhada para o abismo que este mundo todo está a ter. Vou encerrar, deixo o site e todos estes livros que eu escrevo e outro material está gratuito no site, e tenho um e-mail onde é possível contactar-me e eu respondo sempre. Até ao próximo vídeo, um abraço a todos.